Antes mesmo de serem pomeranos, mas quando vendes, os pomeranos se deslocaram das regiões orientais ao leste da Rússia. Os vendes vinham da grande corrente dos povos rumo ao ocidente, chamada Volkerwanderung, ou seja, a migração dos povos, a grande migração dos povos. Todos os povos andaram, todos caminharam, ou seja, pelo menos todos esses que nós estamos estudando. E para além dos germanos estavam os eslavos e muitos outros visíveis também no mapa. Eles habitavam o reino Ostrogodo. Reino Ostrogodo. Então, onde está o reino Ostrogodo? Aqui. Os bálticos, os eslavos e os ostrogodos. E depois nós temos outros povos, búgios, visigodos, vândalos, lombardos, saxões, turígios, que também têm lugares demarcados num tempo 362 depois de Cristo. Então, das caminhadas, uma certa localização e uma definição de território ainda enquanto povo. O grande Império Romano, já no ano 1000, nós vamos ter o Principado da Rússia tomando conta de um espaço, esse espaço sem demarcação, o Principado da Polônia ocupando o território que antes era dos povos bálticos, o Império Germânico estando demarcado entre uma fronteira com Polônia e áreas sem definição, ou seja, era uma área de conflito, com certeza. Já no ano 1071, novamente nós vamos ter mudanças nas fronteiras políticas e nós vamos ter permanência do Império Germânico, a criação do Ducado da Boêmia, o Principado da Polônia posto nesse mesmo espaço, e os bálticos e aquilo que seria os eslavos antes da primeira que mostrei, permanecendo aqui sem denominação, mas um território que não faz parte de outros. No ano 1071. Bom, o que acontece depois disso? Depois disso, essas definições políticas começam a ganhar maior força e os territórios passam a ser definidos por império, por um princípio de um território bem demarcado. E acontece o processo da cristianização. Os povos bálticos tinham base religiosa em princípios animistas, ou seja, em princípios onde a natureza era a referência de explicação do mundo. O que acontece? O cristianismo passa a ser um processo político e econômico que começa a ocupar espaços e fazer o processo de cristianização dos povos pagãos, ou seja, aqueles que não habitavam a urbe, os pagos, aqueles que eram fora da cidade. Hoje a gente diria isso, mas não eram sem religião. Não confundam religiosidade com ateísmo ou outras coisas cristianas. Religiosidade
é mais profundo do que referência de igreja. Igreja é uma instituição. Religiosidade é uma forma, uma experiência de vida. Muitos dos povos pagãos do norte e do centro da Europa foram trazidos ao seio da fé, ao começar pelos saxões, que Carlos Magno converteu com a ponta de sua eficiente espada. As ações missionárias mais sutis converteram posteriormente boêmios e croatas ao fim do século IX, e os escandinavos, poloneses, húngaros, 100 anos depois. Mas nesse meio, parece que tem gente que se chama pomerano. O único fracasso foi na Boêmia, que se voltou para a Igreja Católica, mas mesmo aí o esforço não foi inteiramente perdido. O chefe da missão, São Cirilo, concebeu o alfabeto cirílico, que mais tarde se tornaria padrão das línguas eslavônicas, e os eslavos, em geral, se mostraram mais receptivos à ortodoxia do que ao catolicismo. Isto hoje, concretamente, é o mundo russo, ortodoxo e outros grupos. Bom, mas nesse meio tempo também houveram as cruzadas. A gente ouve, lê, estuda que as cruzadas foram um processo que impactou grande parte da história humana europeia. Muito bem, vamos ler o que está na história. Se a segunda cruzada foi um fiasco no que toca chegar à Terra Santa e ocupar o espaço da Terra Santa, ela obteve interessantes resultados em outras partes. Os ingleses assinalaram um importante êxito quando sua frota abordou em Lisboa e ajudou os portugueses a tomar a cidade. Estamos falando de Portugal, Península Ibérica. Muito bem. E os germanos setentrionais e os dinamarqueses conseguiram a permissão para cumprir suas obrigações ainda mais perto de suas terras. Um ataque aos eslavos pagãos do reino da região do Elba, Order, onde esta batalha teve status de cruzada, e talvez por isso foi levado a uma conclusão bem sucedida. Mas que território é esse, região do Elba, Order? Se voltarmos à primeira ideia do mapa, vamos encontrar os tópicos. Era este território que foi cristianizado na segunda cruzada. Foi esse território que passou sob o fio da espada entre viver uma experiência religiosa diferente da do cristianismo ou aceitar o cristianismo como uma forma de culto religioso. Portanto, Dominus Jesus, domínio de Jesus. Porque eu estou falando isso? Porque justamente, se queremos entender Pomeranos, não podemos entendê-lo sem conhecer aquilo que diz referência às suas formas religiosas de vida.